Graças a Deus, mais uma vez, estou aqui para pregar a palavra de Deus, pela grande misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja na vida dos que me ouvem, que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, meu amado ouvinte, meu irmão, meu amigo em Cristo. Que Deus venha, através da palavra, adentrar no seu coração, o seu entendimento ele possa estar aberto para o conhecimento da palavra de Deus. Está escrito: bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Salmo 42, na breve meditação, está escrito: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Não é assim que estão dizendo por aí muitas vezes? Onde está o seu Deus? Os incrédulos falam isso. Aonde que está seu Deus? É porque eles acham que tem que ser tudo na hora que eles querem. É porque os incrédulos acreditam que tem que acontecer um milagre instantâneo. Não na vontade de Deus, mas na vontade do homem. Aí eles perguntam: cadê seu Deus? São zombadores. Mas esses zombadores, Deus vai tratar deles, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, e aquilo que o homem semear, ele colherá. Cadê os zombadores de 2020, os de 2019, de todos os anos? Cadê eles? O que aconteceu com eles?
Meu irmão, a palavra de Deus é algo muito sério. Aqui o salmista, eu creio que era o salmista Davi, ele estava mostrando, ele estava assim, declarando algo, ele estava nos fazendo entender que a alma, ela suspira, ela tem desejo por Deus, pela palavra de Deus. Assim como uma corça, ela suspira à beira das águas para que ela não morra, porque para quem não conhece, uma corça, ela tem que voar à beira da água, passando por cima da água, porque senão o bico dela sangra, ela deseja aquela água. Então assim, os que desejam pela palavra de Deus, eles suspiram, eles têm essa necessidade, eles têm esse prazer, e tem dentro de si angústia quando não ouvem a palavra de Deus, são como uma corça. Aqui o salmista Davi estava dizendo: a minha alma tem sede de Deus, no versículo 2. Será que a tua alma tem sede de Deus? Eu não consigo ficar sem ler a Bíblia um dia. Será que a tua alma não tem sede de Deus? Eu não consigo ficar um dia sem dobrar meu joelho. Eu não consigo passar um dia sem fazer a vontade de Deus. Eu não consigo passar um dia sem pregar a palavra de Deus na rua. Aqui o salmista está falando: a minha alma tem sede de ti. Essa sede aqui, ela se reflete em fazer a vontade de Deus. Essa sede, ela é saciada em ouvir e praticar a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Muitos por aí só ouvem, mas não pratica. Adianta alguma coisa? Eu tenho uma religião, adianta? Não praticar nada? Não adianta. Creio em Deus, mas faz o que Deus manda. Então está complicada essa situação, porque Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas os que fazem a vontade do Pai. É só meditação. Aí aqui agora, no versículo 3, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aqui o salmista está chorando, não porque alguém falou alguma coisa, não porque ele não conseguiu prosperar, não porque o pastor feriu ele com palavras, não porque a irmandade virou as costas, não porque alguém falou algo que não agradou, não. Essa lágrima aqui, ela reflete a presença de Deus, por buscar ter alegria, prazer em Deus. Só que muitos não têm esse prazer em Deus. Tem prazer na bebida, tem prazer na droga, tem prazer na prostituição, mas não tem prazer na palavra de Deus. Tem prazer em passar horas com o celular na mão jogando, perdendo tempo da vida. Mas o diabo coloca na mente que perde tempo lendo Bíblia. Satanás coloca uma pessoa para passar 2 horas assistindo futebol, mas quando fala da palavra de Deus, há uma dureza, que o homem acha que é perder tempo. Loucura é gritar gol, loucura é gastar seu tempo debaixo do sol gritando gol. Mas a sociedade acha que é pregar a palavra de Deus que é loucura. A sociedade acha que deixar de viver uma vida depravada que é loucura. As pessoas acham que deixar a cachaça, a vida na noite, que é loucura. Mas loucura é você desperdiçar a sua vida na cachaça, nas noites, no futebol, idolatrando homens, idolatrando um time de futebol que não faz nada por você, a não ser te sugar e te tornar idólatra. Meu irmão, o mundo não tem esse prazer em buscar Deus como tem em buscar futebol. Não tem esse prazer em passar madrugada orando a Deus, mas tem o prazer em passar madrugada na cachaça, bebendo todas. Não tem o prazer na retidão, tem o prazer no pecado. Mas aqui, meu amado, está sendo pregado para você o arrependimento. Se arrependa das suas más obras, se arrependa dos seus pecados, da idolatria, da injustiça, cuja qual você tem praticado diante de Deus, o Salvador. Se arrependa. Deus vai requerer as suas obras. Você vai ter que prestar conta diante de Deus. Você vai ter que responder pelas suas obras. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Eu estarei lá. O padre, o papa, o pastor, os mercenários dos bispos vão estar lá.
E qual vai ser suas obras? Você que está me ouvindo diante de Deus, o que você tem preparado para encontrar com Deus? Você tem preparado a tua alma para se encontrar com Deus? Se o seu corpo descesse ao pó agora, a sepultura, para onde iria a tua alma? Porque o seu corpo, muitas vezes tem alguém fazendo algum plano de funerária para enterrar ele bem, mas é a tua alma, meu amigo. A tua alma, você está investindo na direção da tua alma, na eternidade, porque o destino da alma é céu ou é inferno. Purgatório não existe, reencarnação não existe, isso é tudo conversa do diabo, isso é tudo mentira. Eu afirmo sem medo de errar, porque a Bíblia fala de céu e inferno. Não encontrei purgatório na Bíblia, não encontrei reencarnação na Bíblia, pois a Bíblia, ela é a regra de fé. As pessoas estão deixando a Bíblia como regra de fé para acreditar em tudo que é doutrina de religião que se ouve por aí. Mas, meu amado, escuta, ouça a palavra de Deus. Fica atrás de religião não, para ser enganado não. Leia a palavra de Deus. Você quer saber o porquê que este povo, este mundo está perecendo, está sendo enganado? O pecado, meu irmão, ele tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Como Paulo escreveu, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aí, está aí uma das questões, uma da explicação. O ser humano não ter prazer na palavra de Deus, não ter prazer em ouvir palavra, mas tem prazer em ouvir forró, tem prazer em ouvir futebol, ouvir músicas nojentas que fala de sexo, que fala de cachaça, fala de motel, mas não tem prazer na palavra, porque o diabo, o Deus deste século, que a Bíblia fala, ele cegou o seu entendimento. É loucura a pregação do Evangelho os idólatras do futebol, mas não é loucura gritar por futebol, não é? Pois a Bíblia diz que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Não é loucura se humilhar aos pés do homem, aos pés da mulher, pedir para voltar, mas é loucura se prantear em lágrimas diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados, para que sua alma não vá para o inferno. O mundo está cego, não está percebendo que está chegando a hora final, não está percebendo que Jesus, ele está às portas. Mas a palavra de Deus, ela está na terra há muitos anos, mas a palavra de Deus, ela tem sido pregada. Deus tem levantado pessoas para alertar essa humanidade. Não vamos chegar diante de Deus inocentes. Ninguém vai chegar diante de Deus sem conhecimento da verdade. Não vai. Exceto as crianças puras, inocentes, mas o adulto, o ser humano, ele tem a oportunidade de ouvir, porém rejeita. Tem, até ouve, mas não pratica. E aí? O que adianta? Porque a Bíblia fala que os demônios também creem em Deus. Em Tiago capítulo 2, e se não me engano está no versículo 17, tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois os demônios também creem e se estremecem. Qual que é a diferença? A fé dos demônios e a fé do homem. Porque demônio não obedece a Deus, o homem crê em Deus, mas não obedece também. Vão ser salvos os demônios? Não vão. A Bíblia diz que estão predestinados à condenação. Então só você crê em Deus, você vai ser salvo? Não. Jesus falou, o que faz a vontade do meu Pai, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai, busca fazer a vontade de Deus.
Romanos capítulo 3. Capítulo número 3 de Romanos. Está escrito: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha só, até aqui Jesus ele está dizendo que a lei ela se aplica para os judeus. Você quer saber para quem que Deus determinou a lei de guardar o sábado? Não é para os adventistas de sétimo dia. Adventista de sétimo dia não é judeu. A aliança do sábado é com o judeu. Na antiga aliança Deus falou claramente que se o judeu não guardasse o sábado, Deus traria a maldição sobre eles. Não é para o adventista. A circuncisão, circuncidar o homem, é para os judeus. O dízimo, os judeus têm que praticar. Não é para você, meu amigo. Não é para gentio. A menos que você encontrou a Bíblia que Jesus manda gentio dar dízimo. A menos que você encontrou algum versículo que Jesus ele ordenou que se tira 10% do salário. Não tem isso. No Novo Testamento, não. No Antigo Testamento Deus falou com os judeus. Não era para outras tribos, não era para outras nações, era para judeus. Então aqui Jesus está falando. Eu sei que nem todos aceitam isso, porque prefere aprender da religião do que aprender diretamente da fonte, que é a Bíblia. E aqui eu estou pregando diretamente da fonte, que é a Bíblia. Mas as pessoas preferem pegar mastigadinho da boca do pastor, do padre, e assim crer, mas não crer numa mensagem como essa. Eu também não cria. Era defensor do dízimo. Não, o que é isso? Deus vai pesar a mão. Da onde, meu amigo? Da onde que Deus quer seu dinheiro se o que mais importa para Ele é a sua alma? Da onde que Deus vai te amaldiçoar porque você deixou de tirar do seu salário, que muitas vezes você está pagando conta e não consegue tirar nem para o sustento? Da onde? Onde que tem um versículo que Deus fala que devorador é Satanás? Não é. Devorador era gafanhoto, eram insetos que devoravam lavouras, e que por sinal Deus falou para tirar 10% das lavouras para Israel, para o povo levita. Da tribo de Levi se guardava, a casa do tesouro era em Israel, não é mais, não existe mais, mas a aliança com o povo israelita, os judeus, permanece, continua. Mas será que alguém consegue crer dessa forma? Ah, eu só me sinto bem dando dízimo. Ninguém está falando para não dar, mas tenha consciência de que não é obrigatório. Se você estiver dando com obrigação, Deus não recebe essa mixaria. As pessoas hoje vivem na base do medo. Mas se você ler a Escritura, você vai ser liberto. Jesus falou. É aí que está escrito em João 8,32. É aí que se cumpre. E conhecereis a verdade, verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Te garanto. Você vai deixar todo engano se você conhecer a verdade. Mas para isso tem que ler Bíblia. Olha o versículo 3. É aqui que começa a mensagem. A mensagem cujo qual eu estava orando às 3 da madrugada. E veio essa mensagem, está escrito assim: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a infidelidade de Deus de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Só pela incredulidade de uma pessoa não crer em Deus, Deus vai deixar de existir? Não vai. Só porque uma pessoa não crê dessa forma, vai deixar de ser verdade? Não vai. Não é só porque você não crê no que está sendo pregado, no que alguém pregou para você, que vai deixar de ser verdade.
A sua incredulidade, ela não aniquila a verdade de Deus. A sua incredulidade, ela não aniquila a fidelidade que Deus tem com o homem que também é fiel a Ele. A sua incredulidade não faz Deus deixar de ser o mesmo que Ele é até hoje, pois a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo ontem, eternamente para sempre. Como eu estava pregando aqui agora em Salmo, aonde está o teu Deus? Mesmo que pergunta, Ele não vai deixar de ser o mesmo. Mesmo que as pessoas não creiam no Deus que eu prego, Ele não vai deixar de ser o mesmo. Não é porque o ateu não crê na existência de Deus, porque é um incrédulo, Deus não vai deixar de existir, sempre existiu. É uma loucura acreditar que esse mundo, ele é uma obra de uma explosão, ele é resultado de uma explosão Big Bang. É uma loucura acreditar que a perfeição que Deus criou, ela possa ter vindo da obra, do acaso, da evolução, da natureza. Isso é uma loucura, isso é inaceitável, que este mundo não tenha sido feito por Deus. É uma loucura inaceitável que essa terra que existe e tudo quanto existe não tenha sido criado por Deus. Isso é loucura. Loucura não é eu pegar a Bíblia e pregar para você. Loucura é eu crer em algo que não tem fundação, que não tem prova, que não faz sentido nenhum. É uma loucura acreditar que esse mundo veio da explosão, do Big Bang. Isso é loucura. Agora você fala para mim que a Bíblia é loucura quando eu vejo os sinais, quando eu vejo milagres, quando eu vejo uma perna crescendo pelo poder de Deus, quando eu vejo um paralítico andar pelo poder de Deus, uma pessoa que nunca andou, quando eu vejo um morto ressuscitar. Como falar que Deus, Ele não existe e que a Bíblia, ela não é verdadeira? Como que eu não afirmo para você que a Bíblia é verdadeira, se os meus olhos contemplam a glória de Deus, se eu tenho experiências com Deus, através de minha mão, Deus já tem feito milagres? Como que eu não vou crer? É por isso que tem que ter sinais e prodígios. É por isso que tem que acontecer milagres e prodígios, por causa dos incrédulos que não crê, como Tomé, que teve que tocar, não bastava ver Jesus para crer, mas teve que tocar na ferida para crer. Aí sim ele ficou satisfeito. Então, se porventura algum ateu não crê em Deus, o poder de Deus ele pode provar para você através de um milagre. Através de um milagre Deus pode sim. Mas não vai atrás de mercenário não, que ele só vai envergonhar o nome de Deus. Não vai atrás daqueles que trazem escândalo em nome de Deus não. Hoje as pessoas usam o erro do outro para não buscar Deus, usam o erro do próximo para se justificar como uma alternativa para não buscar Deus. Ah, porque o fulano rouba. Ah, é por causa do escândalo de muitos, mas a Bíblia está falando. Não é por causa da sua incredulidade que Deus aniquilará a fidelidade. A fidelidade de Deus permanece. O Deus vivo e invisível que o homem não pode ver ainda, Ele permanece. Mesmo que muitos ainda pela sua incredulidade estão aí dizendo na sua loucura que esse Deus é um Deus forjado, é uma fábula. Não é. Fábula são o que estão aprendendo na ciência. Fábulas são o que está aprendendo na religião. A religião não vai provar Deus. A religião não pode provar Deus. O catolicismo não pode provar e mostrar, apresentar para você o verdadeiro Deus. Como a religião evangélica e nem espiritismo, nem religião nenhuma pode provar para você o Deus verdadeiro. Você quer conhecer o Deus verdadeiro? Faça você prova com Ele mesmo. Faça você mesmo prova com Deus. Olha o versículo 4. De maneira nenhuma sempre. Aqui a Bíblia está dizendo que a incredulidade do homem não aniquila a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores tentado, quando fores julgado. Se
você quer vencer quando for julgado, quando você estiver diante do grande trono branco de Deus, você vai ser julgado, eu vou ser julgado, os grandes pequenos vão ser julgados os mercenários que estão passando a perna, que estão dando calote, que estão pregando mentira. Você vai ser julgado por Deus também. Mas aqui a Bíblia está dizendo: para que seja justificado em tuas palavras, venças quando for julgado. Ou seja, vencer aqui é permanecer com Cristo até o fim, é permanecer na vontade de Cristo, na palavra de Deus até o fim. É a única forma de vencer, de alcançar a salvação, permanecendo com Cristo. Permanecer com Cristo é seguir a palavra, é permanecer na prática do Evangelho. Que você não vai ser justificado porque eu era evangélico, eu tinha boas obras, não fazia o mal para ninguém. Você não vai ser justificado porque você fazia missas, porque você fazia peregrinações, caminhando a pé para a Trindade. Você não vai ser justificado por essas obras. Jesus não mandou fazer isso. Se você está fazendo pela sua própria vontade e contra a vontade de Deus. Jesus não mandou ninguém fazer nenhum sacrifício com o seu corpo, porque o sacrifício do corpo de Jesus, ele é o único aceito por Deus, e nem outro sacrifício que o homem faz por intermédio de seu corpo não vai chegar até a Deus, porque Jesus já é o sacrifício vivo. E se você quer agradar a Deus, obedeça ao Evangelho. Não faça como os mercenários estão fazendo, não. Igual agora há pouco, antes de sair para cá, eu vi. Quer agradar a Deus? O mercenário do Edir Macedo falando: então vende suas terras antes de você morrer e dá na mão da Universal. É um pilantra, não é nem pastor, não tem nem nada de Deus. Você quer agradar a Deus? Permanece na palavra, seguindo a Cristo, que sua conduta seja como a de Cristo, que sua mente seja como a de Cristo, para você seguir a Cristo. Só por causa desses que estão pregando coisas semelhantes a essas, que muitos estão se escandalizando, que muitos estão afastando-se de Deus, criando um bloqueio para não ouvir a palavra de Deus, ou seja, estão se tornando incrédulos por causa dos que estão dando mau testemunho, por causa dos que estão vendendo a fé cristã, porque quando se fazem campanhas para arrecadar dinheiro, estão vendendo o Evangelho de Cristo, estão pregando um Evangelho anátema, estão trazendo fogo estranho diante de Deus, quando colocam pastores maçom para poder cuidar da igreja de Cristo, estão escandalizando, estão trazendo fogo estranho diante de Deus. Toma cuidado, leia a Bíblia para você não ser enganado, porque os dias que nós estamos vivendo, tem muito fogo estranho hoje por trás dos altares. Jesus não mandou, ele não colocou a dependência da salvação em religião, nem placa de igreja, mas ele diz: aquele que perseverar em meus caminhos, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que nós temos uma Bíblia. Nós não temos a necessidade de uma pessoa pregar para você. Você busca diretamente da fonte. Já rasgou o véu de alto a baixo, de cima a baixo, onde o homem precisava consultar um homem, para esse homem, sacerdote, levar a causa dele até a Deus. Já passou esse tempo. Agora nós, pelo véu que foi rasgado, nós temos o acesso diretamente a Cristo, diretamente ao próprio Deus, através desse véu que foi rasgado hoje, que foi rasgado através da cruz de Cristo. Nós não precisamos de nenhum intercessor, nós não precisamos de intercessora, nós não precisamos de Pedro, não precisamos de Maria, não precisamos de Fátima, não precisamos de São João, de Santo Antônio também não, porque o véu foi rasgado e nós temos acesso diretamente com o Pai, diretamente com o próprio Deus. O homem se relaciona quando ele quer, mas quando ele não quer, ele vai buscar algum homem para guiar ele. Toma cuidado. Jesus falou na palavra dizendo: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Toma cuidado. Cego aqui é o que o apóstolo Paulo escreveu e diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O cego que Jesus falou,
que está guiando uma multidão. São pessoas cujo seu entendimento foi cegado, vivem em pecados ocultos, mas estão guiando uma multidão, estão guiando um rebanho, estão em adultério, mas está pregando, guiando uma multidão, estão em pecados ocultos, envolvido em maçonaria, envolvido em política, envolvido em lavagem de dinheiro, envolvido em muitas pilantragens, mas é pastor, mas tem um cargo, está guiando o povo, não pode nem pregar se não vive, mas estão fazendo isso. E Jesus falou, advertindo, toma cuidado. Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas, eles vêm até vós vestidos em pés de cordeiro, mas são lobos devoradores. O que está sendo pregado aqui para você, meu irmão, não é para você deixar de buscar Deus, é muito pelo contrário. Não deixa de buscar Deus por causa de falso profeta. Não deixa de buscar Deus por causa de escândalo. Eu não estou falando para você ter participação nas más obras deles. Eu não estou falando para você tapar os seus olhos e fingir que não está vendo nada. Eu estou falando para você buscar o Deus vivo da forma que Ele ensinou. Ouviu o que Jesus falou para a mulher samaritana? Mulher, chegou a hora e é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores não vão buscar o Pai em espírito e em verdade. A mulher falou, mestre, uns dizem que o lugar de adorar a Deus é nos montes, outros dizem que o lugar certo de buscar a Deus é no templo. Jesus falou, é chegada a hora, mulher, em que nem nos montes e nem em Jerusalém, no templo de Jerusalém, se buscarão a Deus, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você quer saber o lugar certo de buscar Deus? Em cima dessa moto onde você está, caminhando do jeito que você está, aonde você estiver, sua mente estando ligado, seu pensamento ligado em Deus, em oração, você está buscando a Deus. Deus não se limita a parede, em templos de parede. Ele só vai estar lá dentro daquele templo de parede se Ele habitar dentro de você. Ele só vai estar lá recebendo aquele culto dentro da Deus Amor, dentro da Universal, dentro da Assembleia, se tiver Ele habitando dentro de você. Ninguém vai para a igreja, ou você é igreja ou você não é. Ninguém vai buscar Deus, ou Deus está dentro de você e com você, ou Ele não está. Não existe essa questão, a casa de Deus. A casa de Deus nunca foi o homem. Deus, Ele falou para Davi, olha Davi, não mandei construir templo, mas agora Davi, ele alcançou a misericórdia, porque Deus permitiu que através de Salomão se edificasse um templo. Mas Deus vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco nem tampouco é servido pelas mãos dos homens. E aí ele diz, que casa me construireis, pois os céus é o meu trono, a terra é o descanso dos meus pés. Que casa me construireis, se eu construir tudo? É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar dentro de você. E se Ele não estiver dentro de você, a casa de Deus não é a Universal, não é a Assembleia, não é a Católica, não é nenhum outro lugar. Se Deus não habitar em você, é heresia falar, olha, vamos hoje para a casa do Senhor. Isso é uma heresia, isso é um pecado. Sabe por quê? Você está dizendo, a casa de Deus é lá, não é aqui não. Ou melhor dizendo, você quer dizer que Deus tem que morar lá, não é dentro de você. Só que o privilégio de Deus morar dentro do homem é maior do que o privilégio que Salomão teve, de Deus estar dentro daquele templo. É maior que o privilégio que Davi teve, de Deus acompanhar aquela arca da aliança, carregado por homens assassinos que derramavam sangue, homens impuros. Você tem o privilégio maior de Deus habitar dentro de você e você ser o templo da glória de Deus. O templo da glória de Deus não é Deus Amor, fundada por Davi Miranda, não. O templo da glória de Deus é você. É dentro de você que Deus tem o privilégio e o prazer de habitar. Só que um discurso desse é difícil de ser aceito numa geração como essa, onde a verdade foi mudada e pervertida, onde uma tradição hoje, ela ganhou um lugar como se ela fosse uma doutrina, como se fosse algo que Deus assim tivesse ensinado. O
que nós conhecemos de fé hoje não é a fé bíblica. O que nós conhecemos e vivemos de fé hoje é uma tradição. Religião é tradição. Sabe o que Jesus falou sobre tradição? Mateus 15, versículo 6. A vossa tradição invalida o mandamento de Deus. Paz do Senhor. A tradição das religiões, ela invalida o mandamento, a palavra de Deus. Sabe como? Colocando como autoridade, como regra de fé, os dogmas. Colocando como regra de fé, apoiando uma fé de um santo, apoiando uma fé segundo religiosos, segundo aprenderam de padres. Eu queria, pelo amor de Deus, alguma vez que alguém explicasse aonde que encontraram que era para dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura, sendo que o próprio Deus, Ele proibiu fazer imagem de escultura, Ele proibiu se dobrar diante de imagem de escultura. Tem pessoas que falam que pode imagem sagrada, mas cadê a imagem sagrada na Bíblia? Cadê ela? Aqui Deus mandou fazer, ela não existe. É por isso que não há argumentos para isso. O que existe é uma tradição que invalida a vontade de Deus, é uma tradição que vai contra a vontade de Deus, para fazer o capricho do homem, para o homem simplesmente fazer a sua própria vontade, apoiando numa fé inexistente. Está aqui que é uma fé inexistente, o que não é encontrado na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia aonde você tem que acender vela para amor. Muito pelo contrário, na Bíblia você vê que acendiam incensos para Deus, deuses estranhos, para Baal, Astarote, Beelzebu, os Baalins. Levavam fogo estranho até a Deus, e Deus abominava e castigava o povo. Era como acender velas. Deus não está nesse negócio. O que Jesus mandou fazer, faça. O que Jesus não mandou fazer, não faça, pois é maldição. Jesus não mandou pedir intercessão para amor. Ele mesmo disse que é o próprio intercessor. O próprio Jesus diz que o Espírito de Deus também intercede por nós. Não tem outro. Não é uma pessoa que morreu que vai interceder por você. Não vai ser Maria, não vai ser Aparecida, nenhum desses e nem outro pode te ajudar a não ser o próprio Cristo. Agora, se você quer aceitar a palavra de Deus por verdade, aceita a palavra. Mas se você quer continuar crendo dessa forma, é você contra a Bíblia. Muitos estão cometendo essa loucura de ir contra a vontade de Deus para defender a sua religião. Não, na Bíblia nós não encontramos nada para defender religião. Na Bíblia nós não encontramos nenhum tipo de justificativa para defender religião. Aliás, na Bíblia nós não encontramos nenhuma religião que Jesus mandou seguir. Muito pelo contrário, nós vemos Jesus combatendo os religiosos, que na verdade não tinham religião, eram seitas. Religião surgiu no decorrer dos séculos, no decorrer de muitos anos depois. É algo muito recente essa tal da religião, ela não existiu no tempo de Jesus. Então, se você quer entender como salvar a tua alma, lê a Bíblia, ela vai te ensinar. Segue, não basta só ler, não basta só ouvir, não, é seguir. Ela é a regra de fé. Versículo 5. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Deus não vai ser injusto. Deus não é injusto. Deus vai julgar cada um de forma justa. Quem não quis saber de Deus vai herdar o reino dos céus? Nunca. Quem só quis saber de cachaça pra cá, pra lá, vai herdar o reino dos céus? Não, inferno. Tua alma está sendo encomendada pro diabo. Se arrependa, larga esse pecado. Isso é algo abominável diante de Deus. A
homossexualidade é pecado diante de Deus, é pecado. Sabe qual que é a desculpa que usam? É isso daqui. A Bíblia fala que Deus não será injusto, trazendo ira sobre vós. Muito pelo contrário, se Deus condenar um gay, uma lésbica ao inferno, porque se eles não se arrepender vão ser condenados, não é porque Deus foi injusto, é porque não quiseram se arrepender, é porque não quiseram aceitar a palavra de Deus como verdade, não é porque foram inocentes, porque hoje usam vitimismo. Já estão cansados de ver esse vitimismo. Essa classe LGBT, de homossexuais e gays, se fazem de vítimas da sociedade. Ah, não pedimos para ser assim. Ah, eu não pedi para nascer assim. Mas Deus não deu a opção de você escolher sexo. Deus criou macho e fêmea. No princípio Deus fez homem e mulher. Não foi Adão e Ivo. Não foi Adão e Antônio. Não foi Adão e João. Foi Adão e Eva. Fica com o que a Bíblia ensina. Não vá além. Porque se você for além do que a Bíblia ensina, você vai ser condenado. Você está passando por aqui, está sabendo hoje, é pecado. Homossexualismo é pecado. Ninguém está falando que você é o pior da sociedade. Ninguém está falando que você é o único merecedor do inferno, que não merece o céu. É pecado. Se você quer escolher viver assim, viva. Mas é pecado e você vai ser condenado por não receber a verdade de Deus, que é a palavra. Está escrito aqui então: porventura será Deus injusto? Nunca. Porventura Deus trará ira sobre nós? Falo como homem. Exemplo das pessoas que estão dizendo que é injustiça Deus lançar elas no inferno. Exemplo: desde pequeno sempre tive o desejo pela pessoa do mesmo sexo. Tem pessoa que fala isso, usando como justificativa para defender o erro. Já tentei largar esse pecado, mas não consigo. Porventura Deus vai me condenar por isso, por eu tentar fazer algo e não conseguir? Vai. Sabe por quê? A nossa luta não é com a nossa própria força. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra o pecado, ou contra a imoralidade, contra a homossexualidade, contra a bebedice, que seja. Ela não é com a própria força, não é com um esforço humano. Se vence através da palavra, se vence junto com a palavra, porque Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. Cada homem é tentado segundo a fraqueza que ele tem. A fraqueza de Jesus no deserto foi porque ele estava com fome. O diabo foi tentar Jesus para ele transformar pedras em pães, para matar a fome dele, porque era a fraqueza de Jesus no deserto. O diabo foi oferecer a glória deste mundo para Jesus governar, porque ele estava sendo tentado como Deus. Os imorais, os homossexuais vão ser tentados com pessoas do mesmo sexo, mas para vencer é na palavra. O que Jesus falou para Satanás? Está escrito. Se você quer vencer a homossexualidade, usa a palavra, está escrito. Fala para Satanás: você nasceu homem, vai ser homem até morrer. Fala para o diabo que você nasceu mulher, vai ser mulher até morrer. Luta contra o pecado, mas não luta com a própria força, não é com psicologia, não. Chega desse vitimismo. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser assim. Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Foi o diabo que te transformou assim. É o diabo que transforma o homem de uma forma contrária à vontade de Deus. Versículo 6: de nenhuma maneira, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador.